autônomo? O objetivo desse estudo de caso é servir como ferramenta de apoio nas tomadas de decisões nos processos de engenharia. Demonstraremos como a manutenção produtiva total TPM auxilia na resolução dos problemas de paradas de equipamentos, acidentes de trabalho, baixa produtividade. Explicaremos detalhadamente o que é a TPM, quais os benefícios de sua implantação no processo de tomada de decisões e como ela melhora a manutenção preventiva, preditiva e específica. No estudo de caso, veremos como os pilares da TPM nos auxiliaram na resolução de um problema de paradas de equipamentos em uma fábrica e quais foram os resultados alcançados. A aplicação das técnicas TPM melhorou a confiabilidade dos equipamentos, reduziu as paradas, gerou lucros, melhorou a limpeza e segurança do local, entre outros. Eu vou falar um pouquinho, de como as indústrias e as empresas em geral necessitam de tomadas de decisões que impulsam seus negócios. Logo, essas decisões devem ter um caráter de melhoria em seus processos, seja no lead time, na qualidade, na segurança, no ambiente, até mesmo nas pessoas. Para que isso ocorra, as empresas buscam incessantemente um maior desenvolvimento, melhorando seus produtos ou seus serviços, sem abrir mão de uma produção mais sustentável, mais ágil, enxuta e somando com tudo isso mais segura. Nesse contexto, a gente vai mostrar nesse trabalho como um modelo de produção baseado no TPM pode ser aplicado, melhorando muito todos esses quesitos que eu falei anteriormente, sustentabilidade, agilidade, uma produção enxuta e segura. A fundamentação teórica, ela explica como se dá a discussão dos diversos autores sobre a manutenção produtiva e foi dividida essa fundamentação teórica da seguinte forma, os tópicos, a primeira parte fala sobre o que é manutenção produtiva, quais são os conceitos básicos da manutenção produtiva total, como é o cálculo do OEE, quais são os pilares da manutenção produtiva total e como é a aplicação. Esse projeto ele visa resolver o problema de paradas de equipamento usando essa filosofia importante que é a TPM. Os problemas de inatividade de máquina pode reduzir ou solucionar as excessivas perdas de tempo, chegando mais perto de aderir ao OEE. Como atuar nas manutenções preventivas, preditivas e corretivas e setups de máquina de uma maneira mais efetiva. No corpo desse trabalho a gente vai poder estar vendo como os operadores da própria máquina podem estar sendo capacitados para fazer pequenos reparos nas máquinas e não precisar acionar a manutenção para fazer grandes reparos, estar fazendo a limpeza da sua própria máquina no dia a dia e assim evitar danos maiores e grandes paradas de máquinas e percas de produção no final. Pilares básicos da TPM. Vamos começar aqui pela manutenção autônoma. Os operadores das atividades de manutenção, eles têm que estar envolvidos nas atividades de inspeção, limpeza e lubrificação das peças. Você tem que identificar anomalias, fazer pequenos consertos, elaborar as listas de verificações e ser responsáveis por essas atividades. O segundo pilar, educação e treinamento, ele envolve a capacitação técnica dos colaboradores. Gerentes são os engenheiros, supervisores, os operadores das máquinas e os técnicos de manutenção. Próximo pilar são as melhorias específicas. Neste ponto é feito o estudo dos equipamentos e esse estudo ele vai revelar oportunidades de melhorias, sempre contando com a equipe de trabalho, colaboradores e os profissionais envolvidos na máquina. Com isso, a gente tem um ganho de qualidade e de produtividade. O próximo pilar é a manutenção planejada. Esse pilar, ele diz que a manutenção planejada, ela começa logo após a realização das manutenções autônomas. A manutenção planejada, ela é usada principalmente em equipamentos mais complexos. Quinto e último pilar é o controle inicial. Nesse ponto é definido o plano mestre. É um roteiro com os passos que a gente deve seguir para a implantação desse projeto, onde as equipes usam gráficos, planilhas e em alguns casos até mesmo aplicativos. Com isso, é possível acompanhar o andamento do projeto. O estudo de caso ele foi realizado em uma indústria metalúrgica no município de Sumaré. No caso, a indústria ela prefere não ter seu nome divulgado. O estudo de caso foi realizado em uma indústria metalúrgica na cidade de Sumaré. No caso, a indústria preferiu não divulgar seu nome, mas trabalha com barros de aço de perfil redondo, de 25 a 83 mm, onde a ideia é reduzir o tempo de setup e manutenção preventiva nos equipamentos de usinagem de barra. Podemos ver nesse gráfico referente aos meses de 2019 o setup, onde a média foi de
3 horas ao mês. Esse cálculo da média das paradas do setup é referente à quantidade de setups realizados no turno vezes 30 minutos, vezes a quantidade de eventos no mês. Então a ideia é melhorar esse tipo de prazo. Podemos ver no gráfico, referente aos meses de 2019, o tempo levado para setup nos meses. Entre janeiro e dezembro, o tempo médio de setup era de 3 horas. Neste outro gráfico, nós temos o tempo em horas de janeiro a dezembro referente à manutenção preventiva, onde nós temos em média 12 horas. Após a realização do TPM, utilizando os checklists de componentes e ferramentas que estão no anexo do trabalho, nós podemos notar melhoras nos tempos das manutenções preventivas. Anteriormente eram de 12 horas mensais e agora são realizadas em 4 horas mensais. Após a aplicação das técnicas da TPM, utilizando o checklist dos componentes e ferramentas em anexo no trabalho escrito, nós podemos notar as melhorias com a implementação. O aumento da produtividade do equipamento, que anteriormente eram de 12 horas, passaram para 6 horas mensais. Tivemos o aumento da produção do equipamento. Melhora da manutenção preventiva. Anteriormente nós tínhamos somente a melhoria da manutenção preventiva, também teve resultados. Anteriormente era feito uma verificação mensal pela equipe de manutenção. Hoje é feito diariamente com a equipe treinada e capacitada para a lubrificação dos equipamentos da máquina e o checklist implantado para as manutenções específicas. A redução e padronização do tempo de setup, que anteriormente eram de 3 horas, e as paradas médias de 30 minutos, também encontraram seu sucesso, onde as paradas diminuíram para 10 minutos e o tempo mensal caiu de 3 para 1 hora. A capacitação dos operadores, eles foram devidamente treinados nas disciplinas de mecânica básica, matemática aplicada e processos de acabamento e comunicação. Neste momento nós temos algumas fotos onde nós temos a máquina onde é parada para ser feita a manutenção e também o operador realizando essa manutenção. Aqui nós temos o operador fazendo um checklist da máquina e a máquina após a limpeza e lubrificação. O presente trabalho nos demonstrou que a implantação da filosofia TPM ela pode tornar o ambiente de trabalho mais limpo, organizado, seguro e produtivo. Também vai auxiliar na busca pela falha zero e tornar a companhia mais eficiente e aprimorar as ferramentas de gestão, evitando os desperdícios de tempo e de recursos, sendo a TPM o caminho para a excelência operacional.